padronização e normalização. Ora, quais são as principais características? O que é padronizar, o que é normalizar? Aliás, o que a gente já falou, né, em aulas anteriores, mas vamos relembrar. Qual a diferença de normalização e normatização? Muitos autores confundem, dizem, acham que é a mesma coisa, e elas, em algum momento, elas até se confundem, mas não necessariamente são a mesma coisa. Normalização, tornar normal. Normatizar é criar normas, criar regras escritas, criar normas, né? Então, toda norma é uma normalização, mas nem toda normalização é uma norma. Por exemplo, tem coisas que fazem parte da cultura, né? Tem coisas que você ensina falando, tem coisas que pegam no dia a dia, na repetição, certo? Isso vira um padrão, isso vira normal dentro da organização. Porém, não está escrito, não é passível de punição, não tem nada do gênero, né? Então, vamos ver algumas dessas características. O padrão, sempre que a gente trabalha com padrão, sempre que a gente trabalha com tornar normal, né, e normatiza alguma coisa, tem algumas características que a gente vai trabalhar agora. A primeira delas é justamente a mensurabilidade. Tem que ser messível. O padrão tem que ser passível de controle, tem que ser passível de comparação, certo? Então essa é a primeira característica que a gente cita aqui em cima desses padrões. Vamos lá. Segundo, tem que ser facilmente compreensível. Eu tenho que saber, olha gente, a linha que divide é isso aqui, eu não posso ultrapassar essa linha. Ah, simples assim, simples assim. Quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. É mais fácil de pegar. Quer ver uma normalização que não existe regra? Se você olhar aí, sei lá, 70, 80, 90% da população brasileira utiliza o relógio no braço esquerdo, certo? É o natural. Por quê? Porque normalmente você pega, você é ágil com a mão direita. Aí o que acontece? Você não pode pôr o relógio, você não põe o relógio na mão direita normalmente, porque né, você está com um copo de suco na mão e vai ver as horas, você derrama o suco. Então, você já é treinado desde criança. Você quando ganha o primeiro relógio, seu pai já vai lá e põe na mão esquerda o seu primeiro relógio. E você é criado assim a vida inteira. Então isso é normal para você. Esse é o padrão. O padrão é utilizar o relógio na esquerda. Esse é o padrão. Não está escrito em lugar nenhum que você precisa usar o relógio na esquerda. Não existe lei que se você não puser na esquerda você vai preso. Não existe nada que o condene. Mas é normal utilizá-lo na esquerda. Você já tentou trocar o relógio de braço? Faça lá um exercíciozinho. É um exercício interessante, é muito interessante. No começo é um desajeitar muito grande, né? Se você conseguir ficar lá 2, 3 semanas, 3 semanas é o ponto bacana. Se você conseguir conviver com o relógio na direita durante 3 semanas, ele já virou padrão para você. Por quê? Porque é a sua forma de sentir, é o tempo que o cérebro leva para tornar normal, né? É o famoso vício, é o tempo que o cérebro leva para entender que aqui é o correto. Passou lá 3 semanas, 4 semanas, se você conseguir passar um mês com o relógio na direita, na hora que você devolver ele para a esquerda, você vai sentir um desconforto total. Porque o novo padrão agora é aqui. Entendeu como é que funciona normalização e normatização? Então, ele tem que ser de fácil compreensão, ele tem que ser facilmente entendível, facilmente utilizável. Lógico, né? Tem que ser. Se ele tem que ser compreensível, é porque ele tem que ser usado. E se ele tem que ser usado, tem que ser fácil de usar, né? Para que esse padrão possa ser único para todo mundo, para que esse padrão possa ser regra para todo mundo, para que esse padrão passe a ser o referencial de todo mundo, ele tem que ser fácil. Por quê? Porque eu não posso trazer nada muito rebuscado e exigir que uma pessoa que não tenha uma preparação, que não tenha uma... e entre nessa mesma linha. Então, tem que ser entendível por todos, né? Democrático. Por que democrático? Bom, a regra é clara.
Se ela vale para o pobre, ela tem que valer para o rico. Se ela vale para o operador, ela tem que valer para o supervisor, ela tem que valer para o diretor, ela tem que valer para a tia do cafezinho, ela tem que valer para o motorista da empilhadeira. Tem que valer para todo mundo, né? Tem que ser democrática. Então toda norma, todo padrão deve ser utilizado por todos. Por isso é uma norma, por isso é um padrão. Vamos lá. Tem que ser baseado na prática. Olha, a regra número 1 da ISO 9001 e das outras normas que o valham, né? Diz o seguinte, a regra básica é, faça o que está escrito. Escreva exatamente como se faz. Ou seja, a ideia é que a gente consiga ter um padrão, uma normalização muito próximo não, é exatamente idêntico àquilo que a gente faz realmente. Não é porque agora eu vou tornar padrão que eu vou fazer com que ele tenha um enredo diferente daquele que a gente faz. Ah, não, eu vou inventar. Já que eu tenho que registrar como é feito, agora eu vou fazer diferente, tá bom? Não, não tá bom. Tem que ser baseado na prática, tem que ser aquilo que a gente faz no dia a dia. E passível de revisão. Por que passível de revisão? Gente, é muito comum as pessoas imaginarem, é muito comum as pessoas acharem que ao você implantar um sistema de gestão, principalmente um sistema de gestão da qualidade, você acaba engessando todo o seu processo, né? Você acaba engessando a forma de fazer. Por quê? Porque você está dizendo, tem que ser feito desse jeito, tem que ser do jeito que está escrito. Ah, eu conheço uma maneira melhor de fazer e não faço porque tem que fazer como está escrito. Não é assim que funciona, né? Então ela tem que ser passível de revisão, ela tem que ser mutável, ela tem que ser como? Olha, eu vou testar, você tem um jeito melhor de fazer? Me mostra então, vamos lá, vamos ver como é que é esse jeito. Tem resultado melhor? Quais são as consequências disso? Eu analisei, realmente é melhor? Opa, então agora eu mudo o padrão. O padrão agora passa a ser essa forma que você está falando. O padrão é para garantir a seguinte situação. Eu tenho lá uma empresa, eu tenho uma tornearia na minha empresa. Lá. Tem uma área de 10 tornos no meu barracão lá. Aí eu digo assim, poxa, aquela peça é feita pelo torneiro A, aquele tipo de produto é feito pelo torneiro B, aquele torneiro C faz um tipo de produto mais grosso, mais pesado, e assim faz. No dia que o A faltar, e eu precisar fazer as peças que o A faz, é um caos. Né? No dia que ele for no médico, no dia que ele tirar férias, é um caos, porque minha produtividade, porque o sujeito é hábil, ele está preparado para fazer, ele sempre faz, o jeito que ele faz com que a produção tenha um grau de rapidez e agilidade grande. Eu ponho outro para fazer, deveria dar a mesma produtividade, deveria dar a mesma produção, deveria dar as mesmas peças boas, nas medidas corretas. A gente consegue fazer isso? Se não tiver um padrão, a gente não consegue, né? Se a gente deixar à vontade de cada um, nós não vamos ter isso. No dia que o principal faltar, o outro não dá metade da produtividade. Então nós temos que gerar um padrão de como fazer. A gente tem que escrever exatamente, passo a passo, o que ele tem que fazer. No dia que ele faltar, o outro faz passo a passo como ele. Ah, tá certo, vai levar uns minutos até se acertar na metodologia? Vai. Mas é coisa de minutos, de instantes, para ele se adaptar, para ele pegar o jeito, para ele pegar a movimentação correta que ele tem que fazer e conseguir a mesma produtividade. Para isso serve o padrão. Para a gente garantir a repetibilidade, para a gente garantir a forma de fazer, para a gente garantir que a peça saia na mesma medida, na mesma estrutura. Esse é o padrão, essa é a normalização dentro de uma indústria, né? Tem que ser dotado de autoridade. O que é dotado de autoridade? Olha, você tem que fazer daquele jeito. Então, se a norma é essa, se o padrão é esse, você tem que fazer. Se você não estiver fazendo, você tem que receber algum tipo de punição, né? Algum tipo de chamada, ou você tem que ser treinado, porque, peraí, o sujeito pode estar fazendo assim porque ele não foi preparado para isso. Então, ele tem que ser treinado, ele tem que ser preparado para isso, ele tem que ser educado para isso. Agora, se ele está sendo negligente, ele foi preparado, foi educado, sabe como fazer e está fazendo diferente, então ele está sendo negligente, né? Então tem que ser passível de algum tipo de punição, enfim. Por quê? Porque o padrão tem que ser dotado de autoridade. Porque senão ele diz, eu não gosto desse padrão, vou fazer assado. O outro, se ele não gosta, eu também não gosto desse, também não vou fazer, e aí o padrão deixa de ser padrão, passa a ser
elemento não factível dentro da organização. Então, para que ele possa ser um padrão, para que ele possa ter repetibilidade, para que eu possa garantir que todos vão trabalhar dessa forma, o que eu preciso? Eu preciso dotá-lo de autoridade. Dotado de informação de vanguarda, esse é outro fator extremamente importante. O que é informação de vanguarda? É histórico, né? Eu tenho que ter histórico, eu tenho que escrever aquilo que se faz, eu tenho que fazer do jeito que se faz. Então, para que eu torne alguma coisa como padrão, eu tenho que ter história de sucesso dele, eu tenho que provar que ele é bom fazer dessa forma, que é bom trabalhar desse jeito, que é importante trabalhar desse jeito. Por isso eu tenho que ter um histórico, eu preciso mostrar que ele já deu resultados, ou que ele dá resultados. Ah, pois é, mas se eu vou criar um padrão novo que nunca era feito, tudo bem, eu vou fazer o quê? Um laboratório. Eu vou testar essa nova forma de fazer, em algum momento, né, que a gente chama de laboratório, específico para isso, vou medir, vou controlar, é realmente bom, então agora eu já tenho informação, eu comprovei que é bom, então agora ele vira um padrão. Então ele tem que ser dotado de informações de vanguarda. Voltado para o futuro. Lógico, né, gente? Se a gente está falando num sistema de gestão de qualidade, qual é a base? Né? Vamos por aí. Qual é um elemento básico hoje de qualquer sistema de gestão no mundo? Não é só de qualidade, mas qualquer sistema de gestão no mundo hoje. Não é a garantia da melhoria contínua? Não é a busca pela condição ótima? Não é a busca pela perfeição naquilo que se faz, naquilo que se especializa? É mais ou menos nessa linha, né? Então, o padrão tem que ter visão de futuro, o padrão tem que ser voltado para as tendências, tem que ser voltado para cenários, né? Ou tem que estar concatenado com cenários futuros. Não adianta eu dizer assim, ó, minha missão é essa, a visão da minha empresa é essa, mas nós vamos fazer um padrão para 20 anos atrás. Opa, aí não vale. Ela não tem fundamentação, ela não tem estruturação. Eu tenho que pensar sempre em futuro, para que ele me traga ganhos, para que ele possa conotar um histórico de controle e me leve à melhoria. Eu preciso ter essa visão de futuro, eu preciso ter esses padrões desenhados para a condição do amanhã, né? Hoje para o amanhã, não de hoje para o ontem. Tem que ser parte integrante de um sistema de padronização, lógico, né? A gente não pode querer fazer coisas isoladas, tratar elementos isolados dentro de um sistema. Para isso vale, mas para aquele não vale. Só vale para esse setor, mas não vale para os outros. Não, ele tem que fazer parte de um sistema de qualidade. Então, se eu crio aquele padrão, não é específico para uma área, não é específico para... O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo... ou estou gerando uma forma de fazer que deve ser feita por todo mundo que faça aquela atividade, que exerça aquela tarefa, por exemplo. Tá bom? Chegamos ao fim. Se gostou, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, inscreva-se no canal para receber as novidades, assinale o gostei e nos ajude a divulgar este material. Até a próxima.